E saudá-los na graça e na paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. Estava ali fora e o Anderson, o Alexandre e o Shebeck, e o Alexandre comentou de que determinada igreja convida com a paz do Senhor, a outra convida com a paz, a outra graça e paz. Mas vocês perceberam que essas palavras são tão preciosas, tão agradáveis? E nós, como servos do Senhor, como o testemunho aqui foi até o testemunho da irmã Cida falando em relação a essas questões de autoridade, de governo, e nós somos privilegiados, irmãos, por poder conversar e cumprimentar um ao outro com a paz do Senhor. A irmã Cida estava falando ali em relação a governo, essas coisas. Nós não podemos esquecer que o governo anterior, ele ficava assistindo homens nus e mulheres nuas, e ele sentado e ali olhando e aplaudindo. A gente já esqueceu isso. É difícil nós pensarmos num governo que não haja corrupção, porque é cheio de homens, e a irmã Cida lembrou bem, a corrupção começa em nós. E imagina num governo como fica a situação mais complicada. Mas independente dessas questões, irmãos, também gostaria de lembrá-los de que a Bíblia diz: ai daqueles que são autoridades, juízes, e praticam e roubam dos pobres, das viúvas, dos órfãos. É verdade, até vou falar um pouquinho aqui sobre a vontade permissiva de Deus, mas Deus permite que muitos governantes, ou todos, façam da forma como querem fazer, mas a conta vem. E essa questão de nós estarmos orando pelas nossas autoridades é de muita relevância, porque quando nós estamos orando por eles, Deus age no nosso coração, e somos um povo muito privilegiado. É verdade, meus queridos irmãos. A Elaine vem aqui dar um testemunho falando em relação ao batismo do seu filho. E quando nós pensamos que desse mundo nós não vamos levar nada, nem a roupa do corpo, então é motivo de glória a Deus saber que, qual é o nome dele, Elaine? Lucas entrou nas águas confirmando a sua decisão em Jesus Cristo, dizendo que morreu para o mundo e nasceu para Jesus. É isso que nós vamos fazer diferença. Nós vamos fazer diferença quando as pessoas começarem a tomar a decisão de se renderem aos pés do Salvador Jesus Cristo. Amém? Amém. Irmãos, o tema da mensagem é: a desobediência nos afasta de Deus. A desobediência nos afasta de Deus. Vamos ler aqui Apocalipse 2,14. Apocalipse 2,14. E depois eu vou pedir para a Sânia deixar ali em Números 22 até o 24. Tá, Sânia? Agora, Apocalipse 2,14. Gostaria que um irmão ou uma irmã se colocasse em pé e fizesse a leitura. Apocalipse 2,14. Tenho todavia contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Obrigado, Senhor Deus, nós agradecemos a Ti, obrigado pela oportunidade que nos concede de estarmos na Tua casa, casa de oração. E aqui, ó Deus, nós, o mesmo sentimento, o mesmo Espírito, ó Deus, a mesma união. Queremos nesse momento, Deus, que o Senhor fale ao meu coração, ao coração de cada irmão. Usa-me, ó Deus, para que eu leve a mensagem a cada pessoa. E que possamos sair daqui, ó Deus, entendendo e compreendendo melhor as Tuas maravilhas. Obrigado, Pai de amor, nós oramos no nome de Jesus. Amém. Amém. Mais uma coisa tenho contra ti. Porque tens lá, ou seja, na igreja,
os que seguem a doutrina de Balaão. Nas Escrituras nós encontramos personagens que por sua fidelidade e exemplo devem ser seguidos por nós, cristãos. O próprio apóstolo Paulo ele expressa: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Porém, nós vemos também, irmãos, que as Escrituras registram atitudes de pessoas que não são exemplos a serem imitados ou seguidos por nós. No dia a dia nós vemos pessoas públicas, artistas, jogadores, cantores e até mesmo aqueles que são influenciadores digitais, os youtubers. E essas pessoas, elas influenciam o modo de viver, elas ditam regras, e muitos imitam essas pessoas no seu modo de vestir, no seu modo de falar, dançar, modo de viver. E pior, muitos não são exemplos para os nossos filhos e nem para nós. Irmãos, quando a irmã Cida veio aqui, abriu o seu coração falando em relação às autoridades, e ela disse que se o governo está corrupto, é porque a corrupção começa em nós. É importante que nós pensemos claramente sobre essas coisas, nas pequenas coisas. O que Salomão diz? As raposinhas destroem o barrigal. As raposinhas. E muitas vezes coisas pequenas que nós fazemos no dia a dia. E essas coisas que nós fazemos, nós vamos nos corrompendo. E aí entra aquela questão. Sabe o que eu estou vendo hoje na internet? O Lula roubava, mas ele fazia. Irmãos, eu não sei se vocês estão acompanhando na internet, porque a Globo não vai mostrar, as televisões não vão mostrar, porque acabou o dinheiro para as televisões. Faustão ganhava 5 milhões de reais por mês. Quem pagava? A Globo? Não, nós pagávamos. Nós é que pagávamos. E agora, como não tem dinheiro, a TV ela só mete o pau. Ela não mostra transposição do Rio São Francisco, que começaram, deixaram para trás, já está pronto. Asfaltos por todas as regiões, ferrovias que estão sendo construídas e muitas outras coisas. E mesmo nós estamos numa pandemia. O governo federal enviou bilhões para os estados e municípios, e muitos compraram respiradores que nunca receberam. E onde foi esse dinheiro? Mas a questão começa em nós. Por quê? Porque nós pensamos assim: mas o fulano roubava, mas ele fazia. Ou seja, eu também vou roubar. E nós temos que começar a mudar esse pensamento. E isso não é da noite para o dia. Por isso, irmã Cida, temos que sim orar pelo nosso governante. Se vocês pensam em mudar, olhem primeiro o candidato que vocês vão escolher, se ele é honesto. Renan Calheiros, Omar Aziz é o presidente dessa CPI, que roubou da saúde. Irmãos, a saúde, sabe o que é a saúde? Saúde mata pessoas. Se tira da saúde, mata as pessoas que não têm saúde. Omar Aziz, a esposa dele foi presa, 2 irmãos foram presos, e um monte de gente foi presa. Mas vocês sabem como é que é o Supremo Tribunal Federal do Brasil? Ladrões são soltos. Então, o que nós temos que fazer? Olhar para nós. Olha, não, mas não é porque o governo rouba, eu vou roubar. Não, já que ele faz, vamos... Isso aí é dada do Maluf, os irmãos novos não lembram, mas nós lembramos, né, Milton? Maluf roubava, mas fazia. Essa vem dentro de nós. E nós temos que tirar isso aí. Começar a orar para que tenham mais governantes honestos. E assim nós vamos ver as coisas mudarem. Por quê, irmãos? Quando nós começamos a espelhar nas pessoas, nos influenciadores, jogadores de futebol, eu fico tão triste quando eu vejo as pessoas idolatrando o Neymar e não respeitam. Agora estão respeitando um profissional de saúde, né? Um médico ou uma enfermeira, porque agora a coisa apertou, né? Mas um professor é menos valorizado do que o Neymar. Um técnico de futebol é chamado de professor. Pelo amor de Deus, meus irmãos.
Nós precisamos mudar essa realidade. Um jogador de futebol que ganha milhões por mês, mas não, ele sim, ele é meu exemplo, aquele é meu exemplo. Que exemplo? Então, nós precisamos tomar cuidado também ao olhar a palavra de Deus e ver aqui pessoas que não são exemplos para nós, estão registradas, porque a Bíblia não esconde, viu, irmãos? Não pense em você, a Bíblia não vai, sobre personagens como Davi, a Bíblia não vai falar sobre os pecados de Davi. Sabe a biografia? Brinquei com a Saminha e com a Letícia Laurinha no domingo passado, né? Porque elas começaram aqui a fazer a leitura daquela poesia. E aí eu falei, mas não é eu. Porque quando é na biografia, não se conta os podres, não se registra os erros das pessoas, só fala as qualidades. A mesma coisa quando você morre, né? Ele era tão bom, ela era tão boa. Mas, irmãos, nós, como servos do Senhor, e lembram que eu falei hoje sobre ser santos, porque eu sou santo? E aí eu fiquei pensando, para falar aos irmãos essa questão, Deus está dizendo para nós sermos santos. E isso é uma atitude de dia a dia, de momento a momento. Não é você desanimar, vou desanimar porque eu não consigo largar de fumar, ou porque eu não consigo fazer isso, ou porque eu não consigo fazer aquilo, ou porque, não, vou desistir. Não, vai lutando, vai lutando. Todos nós temos problemas, todos nós temos erros, todos nós temos pecados, e nós precisamos trabalhar. E quando nós vamos trabalhando, vamos deixando, e nada melhor que a idade também, a idade ajuda muito. Falo por experiência própria. Com o tempo a gente vai amadurecendo. E Deus vai nos ajudando, porque nós somos filhos de Deus. E a Bíblia diz que Deus corrige a quem ama, e por isso Ele nos corrige. Mas voltando aqui, irmãos, e pensando nesta questão, e aí eu pedi para a Saminha deixar em Números, os capítulos 22 e 24, que nós vamos falar um pouquinho sobre esse personagem, Balaão. Quando eu me converti, a gente estranha com os nomes que há na Bíblia, e até eu brinco com as irmãs quando casam, engravidam, falam, escolhe um tal nome da Bíblia, sabe? Bem complicado mesmo, mas não seguindo o meu conceito. E Balaão é um bom nome, né? Balaão, a pessoa chega lá, vem cá, Balaãozinho. E Balaão, ele era um profeta de Deus. Irmãos, quando nós olhamos aqui Balaão e a história dele toda, podemos ver que ele tinha intimidade com Deus, ele conversava com Deus, ele tinha visões de Deus. Olha que privilégio, nós estamos aqui falando sobre privilégio de sermos filhos de Deus. Olha o privilégio que esse homem tinha de conversar com Deus, de falar com Deus, de ouvir a voz de Deus. E a própria Balaão, ele diz que Deus é o seu Deus. Porém, irmãos, a ganância, ao dinheiro, ou talvez a outras coisas, o destruiu. E nós estamos falando sobre questão de desobediência. Veja, quando nós falamos a respeito de que Salomão diz que as raposinhas, elas destroem o parreiral, nenhum grande pecado começa já com grande pecado, mas começa com coisas que nós vamos deixando de lado, e nós vamos permitindo que essas coisas passam a ser normais na nossa vida. Muitas vezes eu estou no trânsito e vou encostar, agora eu posso, né? Agora eu sou idoso. Mas a Rosa fala, para aí um pouquinho aí na vaga de idoso, é rapidinho. Né? Eu falo, não, Rosângela, não pode. Ou muitas vezes, né, numa farmácia ou algum lugar lá, uma vaga deficiente, para aí. Sabe coisinha simples? Né? E outras coisas pequenas que a gente vai corrompendo e vai aumentando as questões. Você não tem problema, daqui a pouco nós estamos envolvidos numa grande corrupção. Ontem foi pego um motorista de caminhão, Milton, acho que foi no Paraná, se não me engano, com 2 toneladas de cocaína.
Esse rapaz, ele não começou com as 2 toneladas. Com certeza, ele pegou um pouquinho, levou, pegou um pouquinho, levou. Agora beleza, vamos levar 2 toneladas uma vez. Foi pego. Pode ser que não é dele, mas o problema que ele vai ter vai trazer muitos problemas na vida dele, da família. Mas o que eu quero que os irmãos compreendam é que quando nós começamos a desobedecer, nós não desobedecemos a coisa grande em si, nós começamos pelas coisas pequenas. E ao caminharmos e não nos tratarmos, não nos corrigirmos, isso vai virando uma bola de neve. Hoje há muitos balaões que usam o nome de Deus para enriquecerem. Alguém leu um texto longo, né, que eu coloquei no grupo da igreja, acho que ninguém leu, falando sobre pastores e lobos. Mas por favor, irmãos, tirem um tempinho, viu, Alexandre, Anderson, Chebeck e os irmãos do modo geral, leiam. Muito bom o texto. Assim nós vamos começando a definir quem é lobo e quem é pastor. E hoje em dia está muito difícil. Hoje está difícil porque o lobo, ele vem em pele de ovelha. E nós, né, muitas vezes tristes, desanimados, e aí vem o lobo com aquela fala bonita, engambela as pessoas e leva para coisas terríveis. Então, Balaão, ele infelizmente se entregou à ganância. Jesus mesmo disse que os falsos profetas, melhor seria a eles que pendurassem no pescoço uma pedra de um moinho e se lançassem ao mar. Balaque, e aí um outro nome aí também, viu, Bruna? Vai anotando aí, ó, Balaão, Balaque. A Rosana vai ficar feliz. Deixa eu pegar o Balaquinho. Balaque é o rei dos moabitas. Balaque, ele viu e ouviu o que Deus estava fazendo com o povo judeu, o povo hebreu. Balaque sabia do que aconteceu lá no Egito, quando Deus com mão forte tirou aquele povo lá do Egito e caminhando pelo deserto até levá-los à terra prometida. E Balaque sabia que em um determinado momento ele ia ter que encontrar com esse povo que era abençoado por Deus, para tomar como possessão a terra prometida, a qual Balaque estava ali inserido naquele contexto. Eu vejo muitas vezes próprios crentes que não conhecem Bíblia e querem discutir sobre, não, imagina, Israel lá tem que dar lugar para os palestinos. Os irmãos já tiveram a curiosidade de ver o tamanho do Estado de Israel? Imagine o seu corpo físico e uma unha. Israel é uma unha de um corpo físico. Os árabes têm uma porção de terra muito grande, mas querem tomar a unha, Israel. E aí os palestinos, pobrezinhos, coitados palestinos, mais aqui, mais aquilo. E muitos cristãos dizem, não, tem que tirar mesmo dos israelenses, tem que viver lá em harmonia, palestinos e israelenses. Irmãos, há uma guerra histórica entre palestinos, árabes e israelenses. E os árabes só se contentarão com a derrota do último homem hebreu. Eles vão destruir todos se puder. Então nunca vai haver paz por causa dos árabes, dos palestinos. E aqui havia uma situação, aí você vai dizer, mas por que Deus deu aquela terra prometida a Israel? Porque Deus é o dono de tudo. Deus é o Senhor dos senhores, tudo pertence a Deus. E Ele deu um pequeno espaço de terra para o seu povo que Ele escolheu. E aí Balaque ficou temeroso. E o que ele fez? Olha, eu vou mandar alguns líderes aqui da minha comunidade, dos moabitas, e vou mandar lá para conversar com Balaão, porque eu ouvi dizer que Balaão, ele é um profeta, ele fala com Deus. Porque Balaão amaldiçoa o povo hebreu e assim a gente possa derrotá-los. E ele enviou. E quando chegou o povo
esses líderes até Balaão, ele sabia qual era a vontade de Deus. Ele sabia que Deus abençoava o povo e não amaldiçoava. Mas o que ele fez? Olha, vocês ficam aqui, passam a noite aqui, eu vou consultar Deus. Eu vou falar com Deus. E aí entra a vontade permissiva de Deus. Que nós, irmãos, e cada um de vocês muitas vezes abusam da vontade permissiva de Deus. E a vontade permissiva de Deus, ou seja, Ele permite, Ele não quer, mas Ele permite. Vem consequências. Quem planta, olha, se você plantar uma jabuticabeira, você não vai receber limões. Se você plantar limões, você não vai receber banana. O que você tem plantado? Eu, no meu ministério, muitas vezes falando para as meninas ali, Saminha, Letícia, se tivesse alguns jovens aqui, solteiros, né, os irmãos solteiros, cuidado ao contrair casamento com pessoa que não é cristã. Mas o jovem, não, eu vou casar e pronto, acabou. E eu já vi no meu ministério muitos maridos que depois de casados impediram a mulher de ir na igreja. Então há casos que o marido é bom, amém. Mas e aqueles que impedem a própria esposa de ir à igreja? Aquele marido que é bebum e ele fica no bar e vai para a casa dele. E aí por diante, né? Então, Saminha, Letícia, vão pensando, vocês são adolescentes, vão pensando. Aí é um gato. Cuidado com o gato. Muitas vezes o gato é complicado. Aí é um pão. Cuidado com o pão. Pão é nosso tempo, né? Oi? Não pode estar com. Fica embolorado, né? Então, e os meninos, eu não tenho menino, eu vou dizer, mas eles também devem tomar cuidado na escolha da esposa. A gente olha no ano passado, o irmão Anis trouxe uma mensagem maravilhosa esses dias, né? Falando sobre Eliezer buscando a esposa para Rebeca. É lógico, parece que tem um ponto de fato, mas é uma história real, né? E fatos maravilhosos. Então, irmãos, vontade permissiva de Deus acontece nas nossas vidas, mas a consequência não tem como sair, e o resultado muitas vezes é muito triste. Versículo 9, Deus disse: eis que veio Deus a Balaão e lhe indagou: quem são esses homens que estão contigo? E aí a resposta de Deus, porque aí, sabe, Deus, então eles querem que eu amaldiçoe Israel. Não irás, não amaldiçoarás, bendito é. Segunda vez, né, porque aqueles homens voltaram, levaram Balaão. Segunda vez, Balaque falou: olha, eu vou mandar uns príncipes do meu povo para ir lá e falar com Balaão. Eu tenho visto muitas vezes pastores que são convidados por prefeitos, são convidados por alguns políticos para fazer parte da prefeitura ou de outras coisas, de uma secretariado, alguma coisa assim. E, infelizmente, todos os pastores se envolveram com isso, fecharam o ministério. E aqui Balaão se sentiu super importante. Olha, os príncipes das Moabitas estão aqui querendo conversar comigo, para que eu vá até lá ao rei Balaque. E aí a bola dele ficou cheia, né? Mais uma vez ele falou: fala o seguinte, vocês ficam aqui, à noite eu vou consultar, vou falar com Deus, e amanhã a gente conversa.
E o que Deus fez? Permitiu que ele fosse. Vai, você quer ir? Vai. Vai. Desobediência. Irmãos, não provoquem a Deus. Muitas vezes nós estamos provocando Deus e Deus diz, vai. Eu tenho certeza que o Alexandre e a Maíra, se verem o Emanuel com uma faca, vão tirar imediatamente a faca. Mas eu conheci um pai muito doido, que o filho estava enfiando clips na tomada, e ele deixou. O pai deixou. O menino levou um tranco. Aí falou, nunca mais ele faz isso. Então nós precisamos muitas vezes tomar cuidado com o que nós queremos fazer. Porque nós insistimos tanto. A nossa oração, né, Bina? Lembra da nossa oração? Quais são as respostas? Sim, não espere. Sim é uma beleza, né? Você ora e Deus já responde. Oh, amém. Louvado seja Deus. Aí já pega e já liga para a pessoa, meu irmão, tá bem. 2, não. A gente fica triste, tá bom. E espere, Deus não responde. E aí a gente fica esperando. Mas muitas vezes Deus responde não, e a gente fala, será que Deus não é bem assim, Senhor? Não é bem desse jeito. Sabe, esposa querendo argumentar com o esposo certas situações? É só ter a hora de falar. Oi? É só saber a hora de falar. É só saber a hora de falar. Foi o que Balaão pensou. Vocês ficam aqui, posam aqui, amanhã eu converso com Deus, vou buscar Deus. E Deus diz, vai. Deus testa Balaão. Só que a sua ira vai contra o profeta. Veja o versículo 19, por favor. Alguém leia Números 20, 19. Alguém já está ali, ó. Já está ali, pode ler. Então os filhos de Israel lhe disseram: subiremos pelo caminho igualado, e se eu e o meu gado bebermos das suas águas. Desculpa, Maria Lúcia, eu anotei errado, não? É 20? Deuteronômio 20? Números. Números. 19. Desculpa, irmãos, não é esse. Depois eu vou achar o texto correto, mas é sobre Balaão a caminho e a mula. Lembra da história da jumenta? Eu estava pensando, chega a hora da. Isso. Se alguém achar, ele me passa para mim que eu anotei errado. Acho que é o 22, 23. Isso, exatamente. 22, eu anotei o contrário. É 22, 20, né? Por favor, Maria Lúcia. 22. E a ira de Deus acendeu-se porque ele se ia, e o anjo do Senhor pôs-lhe no caminho por adversário, e ele ia caminhando, montado na sua jumenta. É esse, pastor? Isso, esse E um mesmo. de seus moços lhe disse: viu, pois, a jumenta, o anjo do Senhor, que estava no caminho, com a sua espada desembanhada na mão, ele desviou-se a jumenta do caminho e foi-se pelo campo. Então Balaão espancou a jumenta para fazê-la tornar no caminho. Mas o anjo do Senhor pôs-lhe numa vereda de vinhas, havendo uma parede desta banda e uma parede da outra. Até hoje. Isso, até aí, Mari. Irmãos, Deus colocou um anjo no caminho. Balaão não viu o que estava impedindo a mula caminhar. Mas a jumenta, ela viu. Ela viu. E ele fez o quê? Começou a espancar. Bateu, né? Ela olhou para ele e falou: olha, irmãos, que situação. Escuta, por que você está me batendo? Não te levei você para todos os lugares que você ia? Não acompanho você já há muitos anos? E eu tenho desobedecido você? Olha o que está na frente aí. E aí ele viu. Era o quê?
o anjo do Senhor. Irmãos, muitas vezes Deus coloca anjos no nosso caminho. Deus prepara pessoas, Deus prepara situações e circunstâncias para estarem no nossa frente e dizer, não faça isso. Ah, mas eu vou fazer. Vai dar certo, eu vou fazer. E aí a gente dá com os burros na água. Balaão insistentemente foi até Balaque. E ele, chegando lá, Balaque disse para ele, olha, eu quero que você amaldiçoe o povo hebreu. Porque nós vamos lutar com eles, eles vão lutar com nós, e nós vamos perder, porque Deus os abençoou. E o que Balaão fez?